Não, Bitcoin não conseguiu superar a máxima da semana passada. Isso quer dizer que o nosso ponto de mudança para uma tendência de alta, ela muda a partir de agora. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa análise de hoje. Hoje nós vamos olhar alguns dados do Bitcoin, alguns dados das altcoins também, e construir a nossa estratégia para um cenário que é esse que nós estamos nesse momento. Um cenário onde a gente vê um mercado, um dia de alta, um dia de baixa e a gente não consegue sair do lugar. Vou te explicar exatamente como que serão as minhas tomadas de decisão a partir de agora, depois do fechamento da semana passada. Bom, Guitelis na área, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, quando a gente olha a região que nós estamos hoje, no curto prazo ela está sendo uma região de resistência. Nós estamos tendo boas distribuições acontecendo dentro dessa região aqui que nós estamos e eu já vou te mostrar isso dentro do Price Action. Mas eu quero que você saiba que se a gente conseguir superar essa região, se a gente vier buscar ali os 110, os 111 mil dólares, a gente vai trabalhar com um baita de um suporte no 107, 108 mil dólares, que isso vai ser muito favorável para o mercado em tendências de alta. Agora, se a gente vier abaixo dessa região, a gente vai começar a enxergar essa região como uma resistência, porque aqui está tendo muitas transações acontecendo. E a gente sabe que quando tem uma transação, acontece que uma pessoa está vendendo e a outra pessoa está comprando. Isso significa que nós temos a distribuição de um player e a acumulação de um outro player também. É por isso que a gente constitui as regiões de suporte e de resistência, que elas nada mais são do que as memórias das negociações. Se a gente vem abaixo dessa região que há uma alta transação, a gente vai tratar ela como uma resistência. E se a gente vai acima dessa região, a gente vai tratar ela como um suporte, tá? Hoje a gente tem suportes bem relevantes ali no Bitcoin, os suportes eles estão entre os 98 mil dólares e o maior suporte a gente está nos 94 mil dólares, tá? Antes da gente falar de Bitcoin 94 mil dólares, primeiro a gente precisaria perder os 99, 98 mil dólares. Saiba que se o preço retrair até essa região, nós podemos enxergar essa região como um ponto de compra, porque ela será uma região de suporte. Bom, quando a gente olha para o price action do Bitcoin, tinha dois pontos chaves que eu comentava com você na semana passada, que era exatamente essa região verde aqui em cima e também a região vermelha aqui embaixo. Isso representava exatamente a movimentação que a gente teve na semana anterior, que foi exatamente esse candle vermelho aqui. Nós não conseguimos romper a máxima da semana passada, tá? Então eu esperava sim por um engolfo de alta aqui para que a gente pudesse buscar uma nova pernada. Como nós não rompemos a máxima, as coisas elas acabam mudando um pouco. Olha só, eu já não trabalho como essas regiões sendo as regiões mais chaves para mim. Se a gente for olhar para o Bitcoin, a gente tem uma baita de uma linha de tendência de baixa aqui que ela está servindo como resistência. O que eu vou querer ver agora é o preço se superando acima dessa região de resistência. Ele fazendo pivôs de alta acima dessa região, já começa a ser confirmações, ou ele fazendo um rompimento e vindo buscar a máxima histórica que ele deixou para trás. Caso a gente comece a fazer rompimentos da máxima histórica, aí sim as coisas elas começam a ficar bem mais bullish para mim. Aí sim eu começo a tomar mais decisões para a exposição ao risco da minha carteira. Quando a gente olha para gráficos diário, a gente ainda não tem sinais de exaustão da pressão compradora. A gente está em uma região de resistência, tá? Então a gente vem de resistência, a gente compra o suporte, mas a gente não viu ainda nenhum candle de reversão acontecendo ao longo dessa movimentação de alta que nós tivemos. No gráfico de 4 horas, a gente já começou a apresentar uma exaustão. Olha só, se a gente for analisar o gráfico de 4 horas aqui, a gente consegue ver que tivemos um impulso de alta e a gente começou a trabalhar com pressões de venda. E essas duas altas que nós tivemos aqui, formando um topo mais alto do que o topo anterior, com rejeições em seguida, isso daqui acaba sendo bem preocupante para essa região que nós estamos, tá? Se o preço do ativo ele quer subir, ele precisa subir mostrando que tem muito interesse comprador. Afinal de contas, nós estamos buscando por um all-time high no Bitcoin. Hoje nós estamos na zona de all-time high, a gente ainda não conseguiu romper essa região e superar essa máxima.
E regiões de all-time high, elas são regiões extremamente perigosas para quem está pensando em compras, porque aqui é onde a gente tem a maior liquidez o possível para que a gente possa realizar, para que a gente possa distribuir. Tanto que as regiões de fundo também, elas são as regiões que têm maior liquidez para que a gente possa comprar, para que a gente possa acumular. Isso quando nós estamos falando de ciclo de mercado. Olha só, se você tem alguns bilhões investidos, saiba que para você operar, você precisa ser muito mais estratégico do que se você tiver alguns milhões. Porque a sua liquidez ela é muito alta e você vai precisar utilizar essa liquidez nas pontas mais chaves do mercado. Ou seja, você vai precisar comprar em regiões de suporte perdido. Geralmente a gente com pouco capital utiliza a região de suporte perdido como sendo regiões de stop. E você também vai ter que distribuir, se desfazer das suas posições em rompimento de all-time high. Nós, pequenos players, geralmente em rompimento de all-time high, a gente fica segurando, a gente fica aguardando por mais sinais de reversão. Porque você acaba tendo muito dinheiro e você precisa utilizar daquela oferta que você tem na sua mão exatamente em cima daquelas pessoas que são mais afobadas, as pessoas que estão com pânico e as pessoas que estão eufóricas, tá? Bom, se a gente não fizer um rompimento desse all-time high ou até mesmo se a gente não fizer o rompimento dessa linha de tendência de baixa ao longo dessa semana, eu vejo que as coisas elas podem ficar bem negativas para que a gente venha buscar novos fundos no Bitcoin. A gente sabe que estamos trabalhando em um canal de baixa, tá? A gente vai respeitar esse canal de baixa sendo a base dele como suporte, o topo dele como resistência, até que a gente rompa essa região. Não tenho interesse nenhum em comprar o ativo dentro dessa região que nós estamos nesse momento, até porque em gráficos de 4 horas a gente está começando a ver sinais de exaustão, a gente está começando a ver o RSI apontando para baixo. Isso já foi o suficiente para constituir divergência no RSI, que é o preço subindo e RSI caindo. Lembrando, RSI, índice de força relativa. Se ele está caindo, significa que a pressão compradora ela está diminuindo e a pressão vendedora ela está aumentando. Quando a gente vê para essa região que nós estamos aqui, eu gostaria de ver o preço romper nessa região aqui, rápida, sem grandes enrolações. Se a gente olhar para o mapa de liquidação, a gente vai ver que nessas duas movimentações de alta aqui, nós liquidamos muitas pessoas que estavam apostando em short. Ainda temos mais liquidações para fazer aqui, tá? Então não descartaria. A gente vê o preço vindo até os 109.500 e rejeitando mais uma vez. Mas quando a gente olha, a gente está começando a deixar um acumulado de liquidações para baixo. Muitas pessoas apostando em long. Isso daqui é combustível para que a gente tenha pernadas mais acentuadas para baixo. Se a gente analisar o fund rate, a gente vai ver que a maioria das pessoas estão apostando em long nesse presente momento, tá? Isso daqui acaba sendo combustível, sim, para que a gente tenha pernadas mais aceleradas para baixo. Se a gente for analisar Ether está em uma lateralização, um tédio infinito, né? Quando a gente olha aqui, desde o dia 25 de maio, a gente vem dentro dessa lateralização. E quando a gente olha o que está acontecendo nos dados on-chain, também está tendo muita distribuição dentro dessa região que Ether se encontra. Ou seja, isso aqui acaba sendo uma região muito perigosa, uma região onde eu não tenho interesse em comprar o ativo. Eu vou esperar com que o ativo saia de dentro dessa região, ou que ele venha em patamares mais baixos, ou que ele vá em patamares mais altos e me confirme pivô de alta, por exemplo, aí eu começo a ter mais interesse nesse ativo. Mas ver essa região que nós estamos aqui, uma longa lateralização, perdendo essa região, voltando, se recuperando até mesmo em V, só que rejeitando essa região aqui, trabalhando como resistência, média de 200 períodos está começando a se tornar resistência para Ether, aqui não é o tipo de movimentação que eu quero capturar. E olha só, eu te explico com constância aqui no canal que a sua função como investidor é comprar ativos com baixo risco e vender ativos com alto risco. Tem momentos que o risco ele está extremamente elevado no mercado e a melhor coisa que você faz é não fazer nada, não comprar e nem vender, simplesmente ficar assistindo às movimentações que estão acontecendo. Eu, Guiteles, já tenho a minha estratégia aplicada já há algumas semanas, eu já estou em proteção e eu só vou sair de fase de proteção quando a gente tiver confirmações de alta ou quando a gente tiver confirmações de baixa, que aí vai me dar uma oportunidade de compra. Entenda só. Estratégia de proteção, ela é um seguro que você paga para o seu carro. Você paga esse seguro para que você não precise utilizar esse seguro.
Mas, em determinados momentos, acaba valendo muito a pena ter pago esse seguro. Afinal de contas, se você der um PT no carro, a única coisa que vai fazer com que você saia feliz dessa história é se você tiver um seguro. Se você não tiver um seguro, você vai sair muito triste dessa história. E estratégia de proteção, ela funciona da mesma maneira. Às vezes a gente está pagando para não utilizar aquele seguro, aquela proteção. Hoje eu estou em fase de proteção e eu abro parte das movimentações de alta que o mercado pode me entregar para que eu não fique exposto caso o mercado venha dar um PT. E algumas vezes o mercado vai subir, vai mostrar que a região está limpa e que a gente vai buscar um novo patamar de preço, aí eu volto a fazer os meus investimentos. Mas nessa região que nós estamos, tem um alto risco envolvido. Aqui eu não quero expor o capital dos meus clientes a essa volatilidade. Porque aqui a gente tem um alto risco envolvido em todas as operações. A melhor coisa que a gente faz é aguardar pacientemente. E aí, quanto tempo pode levar para a gente sair dessa região? Não faço a menor ideia, eu não tenho bola de cristal e muito menos eu trabalho com calendário. Todas as minhas análises elas são feitas em cima de price action e análise on-chain. Não sei como funcionam as datas, não consigo prever movimentações olhando para as datas. Mas eu irei aguardar o tempo que for necessário até que a gente saia de dentro dessa região, tá? Aqui eu não vou querer investir nem em Ether e nem em Bitcoin. Se a gente olhar para o mapa de liquidação de Ether, a gente vai ver que tem muito mais liquidação abaixo, tá nos 2.300, que é muito próximo dessa região que nós estamos aqui. Muitas pessoas estão apostando em long em Ether, colocando o seu stop aqui abaixo. Isso é combustível para que a gente tenha aceleração para baixo. Se a gente olhar para o funding rate de Ether, também está com funding rate onde a maioria das pessoas estão apostando em long, ou seja, a gente tem mais combustível de ir para baixo do que ir para cima. Sem contar que quando a gente continua analisando as principais carteiras de Bitcoin, a gente está aumentando o nosso consenso de distribuição. Os players principais, eles não estão com interesse em segurar as suas posições, nós estamos vendo mais distribuições nessa região que nós estamos. Por conta disso, eu prefiro ficar fora dessas movimentações. Algo que está positivo nesse momento é o sentimento. O sentimento, ele voltou em patamares greed, né? Ou seja, patamares de otimismo, patamares onde as pessoas elas estão um pouco mais confiantes nas suas posições. Excelente que a gente trabalhe acima dessa região. Não gostaria de ver o mercado retomando em regiões de medo ou até mesmo pânico, tá? O sentimento, sim, é algo positivo que nós temos nesse momento. Por conta disso, se a gente começar a formar estruturas de alta, se as principais carteiras voltarem a acumular e parar com as suas distribuições, aí eu tenho um grande interesse também em retomar as minhas posições. Mas, enquanto isso não acontecer, eu, Gui Telles, ainda enxergo um alto risco para os meus clientes. E olha só, eu já te expliquei algumas vezes aqui no canal que enriquecer não está atrelado ao quanto de dinheiro você ganha, mas sim ao quanto de dinheiro você deixa de perder ao longo da sua jornada. Quem que não conhece aquele amigo que tem um ótimo salário, mas no final do mês ele sempre está endividado? Não adianta nada ele fazer muito dinheiro, sendo que ele gasta muito mais do que aquilo que ele faz, ou seja, ele não está focando em deixar de perder aquele dinheiro que entrou na mão dele. Ele está focando em fazer mais dinheiro. Enriquecer não está atrelado a isso, está atrelado ao quanto você deixa de perder ao longo da sua jornada. Poupar, multiplicar, proteger aquele dinheiro é exatamente deixar de perder dinheiro, tá? Saiba que se você focar nisso, existem alguns momentos que você vai precisar ficar fora. Bom, se a gente olha para as altcoins elas ainda estão em desvalorização. Se a gente analisa Ronin ali, Ronin está em uma região de suporte, mas quando a gente olha para esse ativo aqui, a gente está vendo o mesmo patamar de preço de junho de 2022, ou seja, as pessoas que estão querendo holdar bons projetos, elas estão com um prejuízo acumulado absurdo, tá? Ou até mesmo ela pode estar no lucro ali se ela comprou a mínima que nós tivemos em 2022, mas ela está com 100% no bolso, sendo que o ativo entregou uma movimentação bizarra aqui de 2.000%. Esses são os momentos que eu não quero acumular bons projetos, eu não quero saber se Ronin é um bom ativo ou não, eu não vou me expor à minha carteira, eu não vou expor os meus clientes em uma movimentação como essa. Se o mercado está incerto para Bitcoin, para Ether, não tem por que eu investir em Ronin.
Lido, outro ativo aí, ó, bom projeto que, cara, só arquiteto deve estar acumulando essa parada, porque nós estamos olhando isso daqui desde junho de 2022 também ativo no 0 a 0. A gente está falando que a pessoa que está rodando isso daqui, ela está há 1.114 dias no 0 a 0. Pega a calculadora e veja aí no Brasil quanto que 1.114 dias te entrega de lucro dentro da renda fixa. E isso nós estamos falando se a pessoa comprou bem, né? Porque se a pessoa comprou mal, comprou esse ativo lá para a região de 1,80, 60% de desvalorização. Link, outro bom projeto, né? E todos esses ativos que eu estou falando aqui com você são aqueles ativos que em 2023, 2024, todo mundo acreditava que eram ótimas soluções de oráculo ou blockchain de games, e tudo isso era muito bom. Só que quando a gente olha para o passar do tempo, a gente está vendo que esses ativos estão se desvalorizando. As pessoas que não respeitam estratégias de proteção, as pessoas que não sabem exatamente como surfar esse ciclo, que é investir, distribuir, se proteger, ficar fora de movimentações de alto risco, elas estão com prejuízos acumulados. Olha só, eu sei que se você tem altcoins na sua carteira desde janeiro de 2025, no mínimo você tem 30% de prejuízo na sua carteira. Algumas pessoas estão com 50% de prejuízo na carteira. E eu sei que o seu sentimento nesse momento ele é de esperança. Uma hora vai voltar lá em cima e você vai conseguir recuperar esse seu dinheiro. Olha só, entenda, você cometeu um grande erro no passado, erro de ter negligenciado estratégias de proteção. Quando o risco estiver extremamente elevado, a melhor coisa que você faz é distribuir as suas posições. Gui, mas se eu estivesse rodando Bitcoin até hoje eu estaria bem, porque afinal de contas a gente saiu de 15, estamos em 100 mil dólares para mais, então eu estaria no lucro, sim. Só que um bear market ainda não aconteceu. Um bear market profundo no Bitcoin ainda não aconteceu. Quando esse bear market profundo acontecer, você vai entender que somente quem aplicar estratégia de proteção é que terá oportunidades de realmente fazer dinheiro ao longo de um bear market e não devolver 100% do lucro que ela teve para o mercado. Toma muito cuidado quando você está holdando um ativo que ele só está subindo. Significa que você ainda não venceu uma queda. As pessoas que vivenciaram a queda que nós tivemos em 2022 sabem exatamente do que eu estou falando, beleza? Bom, quando a gente olha para Link aqui, também não tem por que me expor nesse ativo nesse momento. Continuarei aguardando mais um pouco ali, até que a gente tenha confirmações de alta do Bitcoin. Após essas confirmações, todos esses ativos aqui, eles passam a ser bons projetos, eles começam a entrar no meu radar para que eu faça investimentos. Mas enquanto a gente vê o capital saindo de dentro das altcoins dessa maneira que ele está saindo, olha só, a última grande pernada que nós tivemos nas altcoins aconteceu em dezembro de 2024. De dezembro de 2024 para cá, todas as altcoins elas estão em bear market profundo e poucas pessoas aceitaram isso. Poucas pessoas entenderam que ao longo de 2025 ela está simplesmente rodando ativos em uma fase de bear market profundo. Porque muitas dessas pessoas elas estão na esperança de que tudo vai dar certo. Olha só, investimento é um jogo extremamente estratégico. Você tem que saber exatamente como que você vai atuar nas suas decisões em cada momento do ciclo. Hoje, por exemplo, nós estamos em um momento que eu, Guiteles, prefiro ficar de fora. Eu prefiro que os meus clientes não se exponham a essa movimentação. Mas os seus clientes podem perder parte da alta? Sim, eles podem perder parte da alta, mas se a gente também tiver queda, eles estarão protegidos das quedas que nós temos pela frente. Esse jogo, ele é totalmente estratégico, entenda. Para que você tenha um patrimônio igual a esse, que é o patrimônio da carteira rumo ao milhão, você precisa aplicar estratégias de multiplicação, preservação, multiplicação, preservação. Hoje a carteira rumo ao milhão ela está em fase de proteção. Nosso patrimônio está andando de lado e ele seguirá andando de lado até que a gente tenha uma diminuição do risco, até que a gente tenha o Bitcoin mostrando que realmente vai buscar uma nova região de preço, até que a gente olhe e esteja tendo acumulação de vários players, não só de Bitcoin, mas de Ether ali também, até que a gente tenha os dados ao nosso favor. Enquanto isso não acontecer, a carteira rumo ao milhão ela vai ficar com seu patrimônio protegido e estabilizado, simplesmente assistindo, esperando a hora da gente voltar para o mercado.
E se você quiser estar junto comigo nessa jornada, se você quiser saber exatamente os mesmos ativos que eu irei comprar, ou melhor, se você quiser que esse gráfico do patrimônio da carteira Rumo ao Milhão seja o gráfico do seu patrimônio, você pode copiar e colar todas as minhas decisões de dentro da carteira Rumo ao Milhão. Ou melhor, você pode receber na tela do seu celular aquilo que eu, Gui Teles, estou fazendo. Você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Se você quiser fazer parte disso e vir junto comigo rumo ao milhão, lembrando, essa carteira é a carteira que eu vou entregar de presente para o meu filho, porque eu, Gui Teles, já atingi os meus múltiplos milhões e hoje eu conheço esse caminho e estou mostrando publicamente aqui como que você pode chegar nesse caminho. Basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Caso você esteja procurando uma carteira que multiplique, preserve e não uma carteira que parece um batimento cardíaco, que tô rico, tô pobre, assista esse vídeo que você vai entender que a carteira Rumo ao Milhão ela pode te ajudar. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular também, onde você vai receber as notificações daquilo que eu estou comprando, daquilo que eu estou vendendo na tela do seu celular. Tudo o que você precisa fazer é copiar e colar as minhas decisões, exatamente o mesmo que eu estou fazendo. Assim você estará copiando e colando os meus resultados. E os meus resultados é expressados através desse gráfico aqui. Aqui abaixo eu te mostro o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda que hoje, pelo fato da gente estar protegido, aguardando por uma oportunidade de entrada, é um excelente momento para você entrar na carteira Rumo ao Milhão. Porque, afinal de contas, se você entrar agora, você pegará exatamente os mesmos preços e os mesmos ativos que eu estarei comprando na hora que a gente tiver uma diminuição do risco. E pode ter certeza que quando a gente estiver com lucro, nós iremos colocar esse lucro no bolso, porque a carteira Rumo ao Milhão é uma carteira extremamente dinâmica e não uma carteira engessada, não uma lista de 10 bons ativos, beleza? Bom, eu continuo aguardando novos pontos para o Bitcoin. Agora eu espero que ele venha fazer o rompimento dessa linha de tendência de baixa, confirmar esse rompimento para que as coisas elas possam ficar mais positivas. Mas, até o presente momento, continuarei aguardando pacientemente, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!